Olá, meu nome é Paulo César Dias, eu sou especialista em clínica médica e cardiologia e instrutor do ACLS pelo American Heart Association, sendo atualmente plantonista do pronto-socorro e unidade coronariana do Hospital do Coração em São Paulo. Fui convidado pela Sociedade Paulista de Clínica Médica para apresentá-los uma aula sobre parada cardiorrespiratória, reconhecimento, atendimento e tratamento eficazes. A parada cardiorrespiratória é definida como a cessação da atividade miocárdica confirmada pela ausência de sinais de circulação, que caracterizam-se por ausência de responsividade, apneia ou respiração agônica e ausência de pulso central. E ela é, sem dúvida, um problema mundial de saúde pública, pois nos Estados Unidos, dados de 2011 publicados no Circulation, datam de 295 mil casos de PCR extra-hospitalares por ano, enquanto que no Brasil, dados publicados na Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar da Sociedade Brasileira de Cardiologia, colocam dados de 200 mil PCRs por ano. Historicamente, existem dados desde 1960, quando já existiam esforços para padronização e uniformidade do reconhecimento e atendimento da parada cardiorrespiratória, mas somente em 1992 houve-se a formação do ILCOR. O que é o ILCOR? O ILCOR é o Comitê Internacional de Ressuscitação, dos quais fazem parte 8 sociedades ou fundações por todo o mundo de diversos continentes, tendo como seu primeiro guideline o diretriz de atendimento à parada cardiorrespiratória, publicados em 2000, seguidos do guideline de 2005 das atualizações e, por último, de 2010, tendo a nova publicação acontecendo este ano, em novembro, no American Heart Association, que acontecerá em Orlando. E quando nós falamos de parada cardiorrespiratória, nós precisamos inicialmente conhecer a cadeia de sobrevivência que é proposta pelo American Heart Association, que os elos da cadeia são 5, começando pelo reconhecimento imediato da parada cardiorrespiratória e acionamento de um serviço de emergência ou urgência, reanimação cardiopulmonar precoce, com ênfase principalmente nas compressões torácicas, rápida desfibrilação, suporte avançado de vida eficaz e cuidados pós-parada cardiorrespiratória integrados. Quando nós falamos de parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, a fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular sem pulso, elas sem dúvida são a causa principal, perfazendo até em 74% dos pacientes, e nesse tipo de evento, o primordial é que seja feito um suporte básico de vida de forma eficaz, que é composto primeiramente pela avaliação da responsividade. Então, se pergunta a um paciente que tem uma síncope, um colapso, Senhor, está tudo bem, Senhor? Se ele não tem responsividade, o segundo passo é checagem de movimentos respiratórios. Você teria de 5 a 10 segundos para checar. Se o paciente não responde, não respira, o próximo passo é chame ajuda. Ligue para 192 no Brasil, que é o serviço do SAMU, e peça um desfibrilador externo automático. Por último, cheque o pulso. Você terá de 5 a 10 segundos para checar pulso central, principalmente, se possível, o carotídeo. Na ausência de pulso central, você está diante de uma parada cardiorrespiratória. Então, inicie ressuscitação cardiopulmonar, que é composta por 30 compressões, seguidas de 2 ventilações. Não esquecer que as compressões têm que ser, no mínimo, 100 compressões por minuto, fortes, rápidas, permitindo um retorno completo do tórax, como exemplificado em ambas as fotos publicadas na Diretriz Brasileira de Ressuscitação Cardiopulmonar, e o posicionamento do socorrista em relação ao paciente. Lembrado uma posição em que você tenha braços estendidos e coloque por cima do paciente, formando o ângulo de 90 graus e com compressões de 5 centímetros do tórax do paciente. Após, você realizará as ventilações, lembrar de realizar hiperextensão do pescoço e elevação do queixo,
nos pacientes que porventura não apresentem traumatismo craniano ou traumatismo cervical, nos pacientes que porventura apresentem traumatismo cervical, anteriorização da mandíbula. Todas essas manobras são para que aconteça a abertura das vias aéreas e com isso as ventilações sejam feitas de forma mais eficaz. No momento em que chega o desfibrilador externo automático, imediatamente ele deverá ser colocado as pás no tórax do paciente e realizado a desfibrilação. Lembrar que o desfibrilador externo automático, ele aumenta a taxa de sobrevida, principalmente quando utilizado o mais precocemente possível. Nos primeiros 3 a 5 minutos, ele tem uma taxa de reversão de até 73%. Lembrar que o desfibrilador externo automático é um aparelho super simples de acesso e principalmente de manipulação, apresentando apenas 2 botões, o de ligar, e a partir do momento que você liga o desfibrilador externo automático, ele irá lhe dar todas as informações necessárias para a utilização. Você irá colocar as pás no tórax do paciente. Uma das pás normalmente é colocada em região infraclavicular direita e a outra pá no tórax do paciente em posição do ápex cardíaco e após ele irá pedir para todos se afastarem e analisará o ritmo. Nesse momento é importantíssimo que não haja contato com o paciente para que o desfibrilador interprete porventura a arritmia cardíaca que fez com que o paciente apresentasse um quadro de colapso circulatório ou parada cardiorrespiratória. Após isso, o desfibrilador externo automático irá indicar ou não se há necessidade de desfibrilação. Nesse momento, enquanto o desfibrilador está carregando, você poderá executar compressões torácicas e no momento que o desfibrilador estiver completamente carregado, você novamente checa e a presença, tanto verbal quanto visual, de pessoas ao redor que não toquem o paciente naquele momento e executa a desfibrilação com retorno imediato das compressões torácicas. Caso o paciente tenha sinais de consciência ou sinais de retorno de circulação, coloque o paciente em posição de recuperação, lembrando sempre de não retirar as pás do tórax do paciente, só após a chegada de uma equipe médica ou, mais precisamente, no ambiente intra-hospitalar. Tá? Quando nós falamos dos ritmos de parada, existem 4 ritmos de parada cardiorrespiratória. 2 ritmos chocáveis, que são compostos pela fibrilação ventricular, que é um ritmo completamente desorganizado eletrocardiográfico, em que não há possibilidade de presença de contração miocárdica. E um segundo ritmo chamado taquicardia ventricular, sem pulso, seguido no qual esse poderá ter ou não pulso. Por isso da importância de, no momento em que é verificar a presença de uma taquicardia ventricular, você verificar a presença ou não de pulso central. Dentre os ritmos não chocáveis, que são mais incidentes em ambiente hospitalar, estão a atividade elétrica sem pulso, também conhecida como AESP, e a assistolia. Quanto à fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso, elas perfazem 24% das paradas cardiorrespiratórias em ambiente intra-hospitalar, apresentando uma sobrevida em média de 36% a 37%, e a duração da arritmia é fator prognóstico. Por isso, mais uma vez, a importância nesses ritmos chocáveis da desfibrilação precoce. Quando nós falamos de atividade elétrica sem pulso e assistolia, sem dúvidas, esses 2 ritmos de parada cardiorrespiratória são os mais incidentes. A atividade elétrica sem pulso em torno de 37% e a assistolia em torno de 39%, e a assistolia em particular apresenta um prognóstico muito reservado quando é o ritmo inicial de um quadro de parada cardiorrespiratória.
Quando nós falamos de atividade elétrica sem pulso, a atividade elétrica sem pulso é um quadro de uma atividade elétrica que se apresenta ao eletrocardiograma ou à monitorização eletrocardiográfica em que não há contração ou a contração miocárdica ela é ineficaz. E existe um grupo heterogêneo de ritmos pelos quais pode ser caracterizado uma atividade elétrica sem pulso, como pseudodissociação eletromecânica, ritmos idioventriculares, ritmos de escape ventricular e ritmos bradicárdicos. Lembrando que não há a presença de pulso central. Na assistolia, é a ausência de um ritmo cardíaco ou a famosa linha reta. Mais uma vez, com a sobrevida extremamente baixa e que na presença de uma linha reta ao monitor, nós sempre temos que checar o protocolo dos cabos, ganhos e derivações. Permanecendo uma linha reta, diagnostica-se ou constata-se um quadro de assistolia. E quando nós falamos de atividade elétrica sem pulso e assistolia, que são os ritmos não chocáveis, não existe benefício com a desfibrilação, e se fundamentando o tratamento na qualidade da reanimação cardiopulmonar, no manejo de drogas e na identificação e tratamento das possíveis causas, que são os famosos 5Hs e 5Ts. Dentre os Hs, que seriam hipóxia, hipovolemia, hidrogênio, que é a acidose, hiper ou hipocalemia, e hipotermia. E os 5Ts tóxicos, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, trombose coronária, que é o infarto agudo do miocárdio, e trombose pulmonar, que é o TEP. Dentre as causas, é importante sempre tentar o máximo a detecção de uma daquelas possíveis causas, sempre reavaliando o caso, tentando colher dados da história do paciente, através de dados, exames coletados antes do evento que ocorreu, a parada cardiorrespiratória. E existe um estudo publicado na Resuscitation em 2011, em que 74% das paradas elas eram identificadas durante a parada, a partir dessa reavaliação, dessa história, da coleta de dados antes do evento, e que 74% tiveram o mesmo diagnóstico após o evento de parada, que foi confirmado ou por dados bioquímicos, dados pós-parada ou dados através de anatomopatológico. Quando nós falamos de suporte avançado de vida, nós partimos de 7 pilares principais, que seriam o reconhecimento e tratamento da parada cardiorrespiratória, o manejo de vias aéreas, a monitorização, o reconhecimento de ritmos cardíacos, o uso de drogas, o diagnóstico diferencial e cuidados pós-parada. O suporte avançado de vida, o reconhecimento da parada, ele não muda em relação ao suporte básico de vida, iniciando-se pelo reconhecimento em que você inicialmente checa a responsividade do paciente. Na ausência de responsividade, você checa a presença de movimentos respiratórios por 5 a 10 segundos. Na ausência de responsividade de movimentos respiratórios, você pede ajuda para que tragam um carrinho de parada, com monitorização e aparelho de desfibrilação, e só após você vai fazer a checagem de pulso central, lembrando sempre, e na ausência de pulso nós estamos diante de uma parada cardiorrespiratória. Esse slide eu coloquei os 2 algoritmos de atendimento da parada cardiorrespiratória no suporte avançado de vida, tanto o do American Heart Association, quanto o algoritmo de atendimento APCR pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que a princípio são similares, não existe diferenciação em relação a eles, tá? Então nós vamos iniciar falando sobre a compressão. O que é considerado uma compressão de forma eficaz? O ritmo de reanimação cardiopulmonar, como todos nós sabemos, são 30 compressões seguidas de 2 ventilações, mantendo sempre, no mínimo, 100 compressões por minuto, declinando ou deprimindo o tórax do paciente em 5 centímetros. E existem outros tipos de compressão torácica, no qual você pode realizar desde a massagem
propriamente cardíaca, como compressão torácica e abdominal intercalada, pistão mecânico e faixa de distribuição de força. Quanto à massagem cardíaca propriamente dita, ela teria com a utilização dela, você teria um maior aumento do débito cardíaco, uma maior pressão de perfusão coronária, um aumento da perfusão cerebral, um aumento de fluxo sanguíneo cerebral, com uma maior taxa de ressuscitação e, com isso, uma maior taxa de sobrevida. Sendo que a única indicação desse tipo de massagem seria nas cirurgias de tórax ou abdômen abertos, sendo consideradas pela diretriz de ressuscitação cardiopulmonar uma classe 2A com nível de evidência C. Quando nós passamos para a chamada compressão torácica e abdominal intercaladas, que é a chamada CTAI, nós necessariamente precisamos de 2 ressuscitadores para que um esteja no tórax comprimindo e o outro no abdômen. Existem alguns estudos e um principal publicado na Circulation em 92 que mostrava um benefício da realização da compressão torácica e abdominal intercaladas quando comparado a compressão com a compressão torácica de 49% versus 28%. E já um estudo publicado em 1985, ambos os estudos são bem antigos, no Jornal Americano de Medicina de Emergência, mostrou que a realização desse tipo de compressão em um ambiente extra-hospitalar, todos os 2 estudos foram em ambiente extra-hospitalar, não havia diferença estatística você realizar a compressão torácica e abdominal intercaladas em comparação com a compressão torácica isolada. Então, na diretriz de ressuscitação cardiopulmonar, ficou que ela deverá ser realizada em ambiente hospitalar com a equipe treinada, apresentando uma classe 2B com nível de evidência B. Quando nós falamos do pistão mecânico, o que é o pistão mecânico? O pistão mecânico é um equipamento que produz a depressão do externo por meio de um pistão acionado por gás ou por eletricidade. Nenhum estudo mostrou relação em diferença estatística de superioridade em relação à compressão torácica, quando correlacionado com sobrevida a curto e longo prazos. E principalmente, o grande problema dele é a demora para a colocação desse equipamento. Então, ele ficou restrito a cenários específicos, como, por exemplo, paradas cardiorrespiratórias prolongadas e de difícil, onde existe pessoal treinado. Já mais recente, existe a faixa de distribuição de força, chamada autopulse, em que foi realizado um estudo chamado CIRC Trial, com o objetivo de ver a sua eficácia. Em relação a esse estudo, ela mostrou-se eficaz, não apresentando uma importante superioridade em relação às compressões torácicas, as compressões torácicas habituais, e sendo colocada como recomendação em cenários específicos com pessoal treinado, apresentando uma classe 2A, um nível de evidência B. Quanto ao manejo da via aérea, é importante definir que há a necessidade de administração de oxigênio a 100%, através de dispositivos inicialmente com bolsa, válvula, máscara. Veja que a indicação pela sociedade é classe 2A, nível de evidência B, e nos pacientes que porventura apresentem algum grau de obstrução de via aérea, você poderia utilizar de uma cânula orofaríngea. Aqui eu exemplifico a foto, a ilustração de como realizar a ventilação com dispositivo bolsa, válvula, máscara com um socorrista. Lembrar que você vai fazer um C e que vai fixar a máscara na face do paciente, e com os 3 dedos últimos, um é na região mandibular do paciente, com o objetivo de abrir essa via aérea. E com 2 socorristas, um fica na fixação da máscara no rosto do paciente, enquanto que o outro fica na ventilação. Lembrar que seriam 30 compressões para 2 ventilações. Passando para dispositivos avançados
de manejo da via aérea, nós temos a intubação orotraqueal, que a intubação orotraqueal na parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, seja principalmente por fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem impulso, refratária ou atividade elétrica sem impulso ou assistolia, ela é uma medida que pode ser realizada, só que lembrar que ela não deve ser prioridade. Se o paciente estiver ventilando de forma satisfatória num sistema de ventilação não invasiva, você poderá permanecer. Por quê? Nós já sabemos que a demora ou o retardo na intubação com parada nas compressões, isso piora o prognóstico. Lembrar sempre que a compressão é o mais importante, tá? E existem outros dispositivos também de via aérea avançada que não a intubação orotraqueal, como, por exemplo, a máscara laríngea, que são importantes nessas situações em que o paciente não está tendo uma ventilação eficaz, porventura você vai perder muito tempo na intubação orotraqueal desse paciente, diminuindo nas compressões. Então nós dispomos de um dispositivo chamado máscara laríngea, que é de fácil colocação, que não há necessidade de visualização direta da hipofaringe e que nos auxiliaria nesse tipo de situação em que nós temos uma via aérea em que nós não estamos ventilando o paciente de forma, nós temos uma PCR em que nós não estamos ventilando o paciente de forma eficaz, em que a intubação orotraqueal irá prejudicar nas compressões. Quando nós dispomos de uma via aérea avançada, lembrar sempre da utilização da capnografia, que na diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia ela é colocada como uma classe 2A, um nível de evidência B. Por quê? Primeiro porque ela te auxilia com dados quanto ao posicionamento correto da intubação orotraqueal, ela auxilia na qualidade, na identificação da qualidade das ressuscitações cardiopulmonares, lembrando que se você tem uma PET-CO2 abaixo de 10 milímetros de mercúrio, isso implica em que a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar, ou seja, das compressões, está sendo feita de forma ineficaz, assim como ela dá indícios de retorno da circulação espontânea quando há um aumento abrupto dos seus valores, como apresentado nessas imagens ilustrativas retiradas da diretriz. Passando para a terapia elétrica, que é um dos pilares do tratamento da parada cardiorrespiratória, ela tem indicação nas paradas cardiorrespiratórias causadas por ritmos chocáveis, mais uma vez, que seriam a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso, em que é importantíssimo a desfibrilação precoce. Nós temos dois tipos de desfibrilador, que são os desfibriladores bifásicos e os desfibriladores monofásicos. Lembrar que o choque no desfibrilador bifásico é de 200 joules e no monofásico é de 360 joules, ou carga máxima atribuída pelo fabricante do aparelho. E eu coloco aqui dois estudos, o primeiro publicado na Circulation em 2000, chamado ORCA, que o objetivo dele foi testar a superioridade de um desfibrilador bifásico em relação ao monofásico, e que realmente foi confirmado que o desfibrilador bifásico ele teria um benefício superior ao desfibrilador monofásico, seguido do estudo ORBIT, também querendo avaliar a eficácia desses dois tipos de desfibrilador, que foi publicado na Resuscitation em 2005, também evidenciando e como indicação e utilização de eficácia com uma certa superioridade a utilização do desfibrilador bifásico em relação ao monofásico. Então, mais uma vez, eu coloco a indicação de orientação pela diretriz brasileira de ressuscitação cardiopulmonar, em que o choque bifásico ele tem classe de recomendação 1, nível de evidência B, tá? E deverá ser feito de forma precoce, seguido
no protocolo de ressuscitação cardiopulmonar. Dentro do suporte avançado de vida, tem também a utilização de medicamentos, em que preferencialmente eles deverão ser utilizados por via endovenosa, seja ela periférica, e na presença de um acesso venoso central também poderá ser utilizado, mas na ausência de uma via endovenosa, nós podemos utilizar medicações através da via traqueal, através da colocação de medicamentos pelo tubo endotraqueal. Lembrar que a dose é 2 a 2,5 vezes que você utilizaria na dose intravenosa. E quando nós falamos de adrenalina. E a outra via seria a via intraóssea. Dentre as medicações, nós sempre iniciamos comentando sobre os vasopressores, que são utilizados em todos os ritmos de parada cardiorrespiratória. No caso, a adrenalina, que é o vasopressor mais conhecido e mais utilizado, na dose de 1 mg a cada 3 a 5 minutos, ficando a vasopressina 40 unidades, podendo substituir a primeira ou a segunda dose da adrenalina. Quando falamos dos antiarrítmicos, são as medicações que devem ser utilizadas apenas nas paradas cardiorrespiratórias por ritmos chocáveis, que são a fibrilação ventricular, mais uma vez, e ataque cardioventricular sem pulso. Sempre a preferência é pela amiodarona, sendo a sua primeira dose de 300 mg e a sua segunda dose de 150 mg. Por quê? A amiodarona, ela aumenta, os estudos que foram realizados com a amiodarona mostrou um aumento do retorno da circulação espontânea, assim como sobrevida e admissão hospitalar em adultos vítimas de parada cardiorrespiratória por fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso refratários, que é o estudo AREST Trial. Quando nós falamos de um segundo antiarrítmico, a lidocaína, ela só deverá ser utilizada na ausência de amiodarona, visto que no trial chamado ALIVE, a amiodarona, ela teve 23% contra 12% da lidocaína, quando nós falamos de admissão em ambiente hospitalar pós-PCR, com risco relativo e mostrando o benefício da amiodarona nesse caso. Em relação às causas reversíveis, nós vamos falar de outras medicações, como a utilização do bicarbonato, que ele não deve ser utilizado de forma universal para todas as paradas cardiorrespiratórias por ritmos não chocáveis, devendo ser utilizado apenas na acidose metabólica prévia, em hipercalemia ou intoxicação por agentes antidepressivos tricíclicos, numa dose de 1 mEq por quilograma. O cálcio também é importante, essa informação, que tanto o cálcio como o bicarbonato de sódio, eles não devem ser utilizados de forma usual em todas as paradas. Lembrar de sempre tentar encontrar uma causa e utilizar nas seguintes situações descritas. No caso do cálcio, na presença de hipopotassemia, hipocalcemia, intoxicações por agentes bloqueadores dos canais de cálcio. E lembrar que a dose é de meio a 1 grama. Se for gluconato de cálcio 10%, de 15 a 30 ml, e no cloreto de cálcio 10%, 5 a 10 ml. Os fibrinolíticos, a sua indicação está apenas para embolia pulmonar, se essa for a causa da parada cardiorrespiratória, que teria um nível de recomendação classe 2A com nível de evidência B pela diretriz brasileira e, mais uma vez, outra medicação que não deve ser administrada rotineiramente na parada cardiorrespiratória. Esse slide é o slide da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em que nós vamos detalhá-lo sobre o atendimento de um paciente vítima de parada cardiorrespiratória. Inicialmente, esse slide é de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Então, mais uma vez, iniciando o protocolo, a primeira coisa que você faz é avaliar a responsividade da vítima. Se ela não apresenta responsividade, você vai verificar a presença ou não de movimentos respiratórios. Então, verificar se ele respira. Ele não respira, você vai chamar ajuda, pedir para ligar para 192 se você estiver no ambiente extra-hospitalar. No ambiente hospitalar, você vai pedir para pegar o carrinho de parada e, em seguida, você vai checar
O pulso, você tem 5 a 10 segundos para checar o pulso carotídeo. Na ausência de pulso, você vai iniciar o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar, que é composto por 30 compressões seguidas de 2 ventilações. E no momento em que chegou o carrinho de monitorização com desfibrilador, instantaneamente você tem que verificar o ritmo. Você pode e deve verificar o ritmo com as pás do monitor e na presença de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, você deverá realizar a desfibrilação com 200 joules, seguida de retorno nas compressões. Com 2 minutos, você checa novamente o ritmo, pede para todos se afastarem, checa-se o ritmo. Se permanecer em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, na presença de fibrilação ventricular, você não há a necessidade de checar pulso, mas caso apresente um ritmo de taquicardia ventricular, você terá que checar pulso, visto que a taquicardia ventricular é um ritmo que pode ou não gerar pulso. Se, na presença de fibrilação ventricular ou na presença de taquicardia ventricular sem pulso, você realiza uma nova desfibrilação com 200 joules. Retorna-se às compressões. A princípio, nesse período, já é necessário que tenha sido realizado um acesso venoso periférico. Na ausência de um acesso venoso periférico ou na inviabilidade, tentar um acesso intraósseo e realizar a primeira droga, que qual seria a adrenalina 1 mg. Tá? Com 2 minutos, você checa novamente o ritmo. Se estiver diante de um ritmo chocável, você realiza nova desfibrilação e você está diante de um quadro que nós chamamos de um ritmo de parada cardiorrespiratória em ritmo chocável, refratário. Nesse momento é quando você vai utilizar, você tem indicação de você utilizar o primeiro antiarrítmico, que seria a amiodarona 300 mg. E assim por seguinte, se você, com 2 minutos, você vai checar novamente o ritmo. Se o ritmo do paciente ainda estiver em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, você realizará uma nova desfibrilação. No próximo ciclo de compressões, você irá realizar a adrenalina 1 mg. Caso, mesmo assim, o paciente com 2 minutos, você verifique o ritmo e o paciente ainda não apresente, ainda se mantenha em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, você realiza novamente uma desfibrilação com 200 joules, seguido do retorno precoce às compressões e da segunda dose de amiodarona de 150 mg. Se o paciente permanecer nesse ritmo cardíaco, a partir daí a única droga que você vai utilizar é a adrenalina, 1 mg a cada 3 a 5 minutos, lembrando de checar o ritmo a cada 2 minutos. Não existe uma definição quanto ao momento de parar a ressuscitação cardiopulmonar. Ainda não foi definido esse tempo de parada. Então, nesse momento, você tem que avaliar vários cenários, desde de que cenário que aconteceu a parada, quanto tempo, se foi uma parada assistida ou se não foi uma parada assistida, condições clínicas do paciente, condições clínicas, se o paciente estava internado, se não. Então, ainda o mais importante é afirmar que não existe uma recomendação quanto ao tempo de parar. Quando nós falamos dos ritmos não chocáveis, que seria a atividade elétrica sem impulso e a sistolia, o atendimento inicial ele é dado igual. Checar novamente responsividade da vítima, respiração, na ausência das duas, pedir ajuda, o carrinho de parada com desfibrilador e checar pulso central. Na ausência de pulso, reinicia-se novamente as manobras de compressão, de ressuscitação cardiopulmonar com 30 compressões seguidas de 2 ventilações. Chegou o monitor com o carrinho de desfibrilador, você monitoriza o paciente. Na presença de atividade elétrica sem pulso ou uma linha reta, a sistolia, lembrar que caso o paciente evolua de um ritmo
de parada chocável e em algum momento você verifique que o paciente apresenta uma linha reta, realizar o protocolo de linha reta para afirmar que é realmente uma assistolia. E na presença desses dois ritmos não chocáveis, o tratamento, como já dito anteriormente, é a reanimação cardiopulmonar feita de forma eficaz, com 30 compressões, de forma eficaz para 2 ventilações, e a adrenalina a cada 3 a 5 minutos. Lembrar sempre de tentar identificar e tratar as causas reversíveis, possíveis causas reversíveis, que são os 5Hs e 5Ts ditos anteriormente. Nós vamos falar agora um pouco da PCR, da parada cardiorrespiratória em situações especiais, que é uma descrição colocada na primeira diretriz de ressuscitação cardiopulmonar da Sociedade Brasileira de Cardiologia, iniciando-se pela situação na presença de asma brônquica. Lembrar que a asma brônquica, o emprego de alto PIP, ele é eficaz, tem bons resultados, inclusive sendo considerado o nível de recomendação classe 2A pela sociedade. Lembrar que quando realizar esse tipo de emprego de alto PIP, lembrar de realizar com baixo volume corrente, baixa frequência respiratória. Por quê? E por que ele é considerado como positivo? Porque ele melhoraria a pressão de perfusão coronária e teria um maior sucesso na desfibrilação, tá? Lembrar que nos pacientes que estão em ventilação mecânica invasiva, lembrar sempre dessas 5 situações que, porventura, podem ser quadros que podem gerar um colapso no paciente, ou mesmo que a gente chama de um quadro de piora clínica abrupta, que seria a presença de um tubo deslocado, obstrução no tubo, a presença de pneumotórax, o equipamento ventilador com falha, ou até mesmo a presença de alto PIP. No caso de anaflaxia, lembrar de proceder uma via aérea avançada, porque muitas vezes o paciente evolui com edema de glote, o que torna a ventilação inapropriada em função do evento do fator obstrutivo. A adrenalina seria a única droga que seria realizada e existem já estudos colocando a vasopressina e o metaraminol, que é uma amina simpática mimética, podendo ser utilizados em casos de anafilaxia com ou sem parada, não responsivos à adrenalina. Uma outra situação de parada cardiorrespiratória seria na gravidez, em que ela acontece em 1 a cada 30 mil grávidas, com uma sobrevida extremamente baixa, em torno de 6,9%, e a orientação no atendimento é ofertar o máximo de oxigênio, de fração inspirada de oxigênio possível, estabelecer sempre um acesso intravenoso, lembrar acima do diafragma, imediato posicionamento em decúbito lateral esquerdo para que você possa deixar livre a via cava, melhorando assim o retorno venoso dessa paciente. E em algumas situações você pode fazer apenas o deslocamento manual do útero, também pode ser uma situação considerada. Então aqui eu estou exemplificando a forma correta de você realizar. Normalmente você coloca um coxim para que você consiga colocá-la em decúbito lateral esquerdo e o socorrista realiza as compressões nessa posição. Se não tiver condições de realizar esse tipo de manobra, pode ser considerado o uso do deslocamento uterino para a esquerda. Aqui é o algoritmo de atendimento da parada cardiorrespiratória materna. Ela não se diferencia em termos de droga ou atendimento em relação à parada cardiorrespiratória em adultos, a não ser pela presença da colocação da paciente em decúbito lateral esquerdo ou mobilização do útero para a esquerda, e lembrar sempre de outras causas que porventura podem ter levado essa grávida, essa gestante, a um quadro de parada cardíaca, que seria um sangramento, a presença de embolia, seja ela coronária ou pulmonar, a presença de algum tipo de complicação anestésica, atonia uterina,
problemas prévios cardíacos, hipertensão, quando nós falamos em relação à eclâmpsia e pré-eclâmpsia, outros como os próprios diagnósticos diferenciais dos 5Hs e 5Ts, a presença de ruptura placentária ou placenta prévia e um quadro de sepse, que porventura pode levar ela a uma parada cardiorrespiratória. Na embolia pulmonar, como já falado anteriormente, teria a indicação de utilização de trombolíticos, tendo um nível de recomendação classe 2A, nível de evidência B pela Sociedade Brasileira. E nesse tipo de situação em que você pode ou suspeita de um quadro de embolia pulmonar como causa da parada cardiorrespiratória, o ecocardiograma à beira-leito ele poderia ajudar a determinar que a possível causa pudesse ser a embolia pulmonar pela presença de hipertensão pulmonar, disfunção de ventrículo direito. E um outro tratamento também cogitado seria a realização da tromboembolectomia mecânica, seja ela percutânea ou mesmo a embolectomia cirúrgica. Uma outra situação de parada cardiorrespiratória é a hipercalemia. Lembrar que o tratamento da hipercalemia grave, que é a considerada quando você tem um nível de potássio acima de 6,5 mEq por litro, seria o gluconato de cálcio para estabilização da membrana cardíaca, em que você utiliza 15 a 30 ml a cada de 2 a 5 minutos. O bicarbonato de sódio, 50 mEq endovenoso por 5 minutos. A utilização da solução polarizante, em que você utiliza 25 gramas de glicose, que seria os 50 ml de glicose a 50%, mais 10 unidades de insulina regular, para que isso seja infundido em 15 a 30 minutos, com o objetivo que esse potássio ele entre na célula do paciente, e nebulização com beta-agonistas de curta duração, normalmente o albuterol, de 10 a 20 microgramas na nebulização por 15 minutos. Tudo isso, lembrar que é o tratamento padrão de um paciente em hipercalemia. Outras medicações como a furosemida pode ser associada com o objetivo de excreção desse potássio, e as resinas de troca, no caso, as resinas de troca que podem ser utilizadas por via oral e até mesmo diálise. Na presença de parada cardiorrespiratória por hipercalemia, deve-se sempre administrar as terapias endovenosas de forma adjuvante. Então, bicarbonato, o gluconato de cálcio, apresentando um nível de recomendação 2B pela sociedade. Quando nós falamos de hipocalemia, é um tratamento um pouco mais difícil, visto que a correção do potássio ela é geralmente prolongada e a administração em bolos não tem efeito conhecido, e ela é considerada, ela não é indicada na situação de hipocalemia, até sendo considerada um nível de recomendação classe 3, ou seja, ela não deveria ser realizada a administração em bolos. Uma outra situação seria a presença do trauma. Um trauma, seja ele aberto ou um trauma fechado, é uma situação de parada cardiorrespiratória em que há um sucesso muito pequeno no retorno da circulação espontânea, devido normalmente o trauma ser gerado, a parada cardiorrespiratória ser ocasionada em pacientes com traumas, e muito importantes, em que essa cinética do trauma, o grave mecanismo do trauma, é muito difícil você conseguir ter sucesso no retorno da circulação espontânea. E lembrar que nas situações de trauma, sempre fazer estabilização da coluna cervical com a manobra de deslocamento anterior da mandíbula, né? Nos pacientes que, porventura, têm uma parada cardiorrespiratória, a toracotomia para compressão do ventrículo esquerdo com tórax aberto é indicada, né? Porque ela apresenta uma taxa de sobrevivência de até 7,8%, no caso 11,2% para as lesões penetrantes do tórax e 1,6% para as lesões por esmagamento, né?
Uma outra situação é o chamado commotio cordis, que é uma fibrilação ventricular após um golpe frontal no tórax durante a fase de repolarização cardíaca, em que normalmente esse tipo de situação está associada a acidentes com atletas, com bola de beisebol, discos de rock, ou até mesmo golpes de artes marciais. E o pronto reconhecimento desse tipo de parada cardiorrespiratória, o pronto reconhecimento da parada cardiorrespiratória e a desfibrilação precoce, eles são fundamentais no tratamento. Aqui é a exemplificação de um quadro de commotio cordis em que aconteceu o evento do trauma torácico no momento da repolarização. A hipotermia também é uma situação especial e que deve ser encarada de forma adequada. Então, lembrar de que hipotermia grave é caracterizada quando você tem uma temperatura menor que 30 graus Celsius. E importante saber que a circulação extracorpórea, ela é uma adjunta ao tratamento por quê? Porque ela faria um aquecimento de forma mais adequada no paciente. Lembrar que você tem que utilizar de infusão de soluções aquecidas e que nós não devemos utilizar de fármacos num paciente vítima de parada cardiorrespiratória em que a causa é hipotermia até que nós chegamos a uma temperatura maior ou igual a 30 graus Celsius. Não utilizar de medicação se o paciente tem uma temperatura menor que 30 graus Celsius. E os esforços na ressuscitação cardiopulmonar, eles devem ser mantidos até que você tenha um reaquecimento do paciente de no mínimo 34 graus Celsius. Agora nós vamos passar para o momento em que o paciente teve retorno da circulação espontânea. E como que nós diagnosticamos um retorno da circulação espontânea? O retorno da circulação espontânea, ele é dado quando o paciente é vítima de uma parada cardiorrespiratória, quando você está naquele momento de checar o ritmo do paciente, você vê um ritmo organizado e quando você vai checar a presença de pulso, o paciente tem pulso. Então, você está diante de um retorno da circulação espontânea. E, a partir disso, você tem diversas fases, chamadas fases de pós-ressuscitação, em que a imediata é considerado até 20 minutos depois do retorno da circulação espontânea, seguida da precoce até 12 horas, intermediária até 72 horas e após as 72 horas, que a gente considera já a fase de recuperação e reabilitação. E por que são importantes essas fases pós-ressuscitação? Para que nós entendamos os principais momentos de repercussão orgânica ressuscitação desse paciente, em que normalmente as repercussões e até mesmo a síndrome pós-ressuscitação, ela ocorre nessas primeiras horas, até 72 horas, enquanto que com o evoluir do paciente, a passar de 72, 48 horas, já vai ser um período de recuperação e, a partir disso, um período de reabilitação. Quando, mais uma vez, você tem retorno da circulação espontânea, quando há a presença de ritmo organizado com a presença de pulso central. E nesse momento você vai reavaliar o quê? Você vai fazer uma reavaliação do exame clínico do paciente. Lembrando de realizar monitorização de parâmetros como hemodinâmicos, ventilatórios, metabólicos e neurológicos. Quando nós falamos dessa monitorização de parâmetros e reavaliação do exame clínico do paciente, ela se resume inicialmente em que o paciente teve retorno da circulação espontânea. O que é a primeira coisa que eu vou fazer no paciente? O paciente responde, senhor, não, ele não responde, ele está inconsciente. Como que ele está respirando? Ele está em apneia, hipopneia? Como que está a saturação desse paciente? Como que está a pressão desse paciente? Ele está hipotenso, normotenso, para a partir disso, para que nós possamos estabilizá-lo, né? E prosseguir com a investigação e tratamento desse paciente nesse momento de pós-ressuscitação. Então, aqui é o quadro retirado da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em que eles colocam-se os cuidados pós-PCR iniciais e os cuidados pós-PCR, que seriam os objetivos subsequentes, que vai desde, no paciente inconsciente, considerar hipotermia e controle da temperatura. Lembrar que, se o paciente está inconsciente ou considera hipotermia, eu devo manter essa temperatura entre 32 a 34 graus Celsius durante 12 a 24 horas. Se porventura esse paciente não tem indicação ou por algum motivo não foi realizado hipotermia, lembrar sempre de não
de não deixar ou tratar a hipertermia também, a febre, diagnosticar precocemente a presença de isquemia miocárdica aguda através de um eletrocardiograma, verificar se porventura existe algum supradesnivelamento do segmento ST e, na presença de supradesnivelamento do segmento ST, realizar medidas para a síndrome coronariana aguda e acionar a equipe de hemodinâmica para a realização de angioplastia primária ou em situações, realizar a trombólise. Garantir o suporte ventilatório com ventilação mecânica, que limite a lesão pulmonar, reduzir o risco de insuficiência múltipla de órgão, avaliar o prognóstico de recuperação neurológica e promover a reabilitação nesses pacientes. Quando a gente fala de monitorização já em ambiente de terapia intensiva ou até mesmo o ambiente inicial pós-ressuscitação, lembrar da oximetria do pulso, como eu já falei, manter uma saturação acima de 95%, um eletrocardiograma para afastar a possibilidade de síndrome coronariana aguda, se possível, uma punção venosa central para avaliar a saturação venosa de oxigênio central, débito urinário, pressão invasiva, temperatura central. No paciente que tem ressuscitação no pós-PCR, lembrar de exames bioquímicos gerais, radiografia de tórax à beira-leito e lactato sérico, tá? Se possível, monitorização cerebral com eletroencefalograma contínuo e, em casos específicos, realizar tomografia de crânio e até mesmo ressonância magnética de crânio, isso depois de uma estabilização clínica do paciente. Nós vamos comentar um pouco das quatro entidades relacionadas à síndrome pós-PCR, que inicia-se pela lesão cerebral, né, que a fisiopatologia é pela própria perda da autorregulação cerebral e que nessas situações a gente tende ao máximo fazer a proteção cerebral através da hipotermia terapêutica, já explicado anteriormente, estabilização hemodinâmica, proteção de via aérea, ventilação mecânica, protetiva, controlar convulsão na presença de convulsão, realizar protocolo com idantalização, utilização de anticonvulsivantes, seguido da lesão miocárdica, que pode acontecer nesses pacientes a presença de disfunção miocárdica global, ou também chamado de miocárdio atordoado, sem dúvida, como já falado anteriormente, a presença de síndrome coronariana aguda, num cenário do infarto agudo do miocárdio. Né? E muitas vezes a manifestação clínica vai ser o quê? No caso do infarto agudo do miocárdio, um supradesnivelamento do segmento ST, seja em qual das paredes cardíacas, a presença de choque, seja choque cardiogênico, é outra possibilidade, a presença de arritmia, e nessas situações você vai também buscar estabilidade clínica, inicialmente pela infusão pela expansão volêmica. Caso o paciente não seja responsivo ou tenha contraindicação à expansão volêmica, você poderá utilizar de medicações vasopressoras, em que se inclui a noradrenalina, a dopamina e até mesmo a adrenalina. E se mesmo na vigência ou na falência dessa terapêutica com droga vasopressoras, você pode utilizar de dispositivos de assistência ventricular circulatória, tá? Uma outra possibilidade são as isquemias que a gente fala dos outros órgãos relacionados à reperfusão, seriam síndrome de ACIRS, a perda de vasorregulação, distúrbios de coagulação, supressão adrenal, queda da imunidade, e com isso todo o quadro associado, como de sepsis, isquemia tecidual, hipotensão, falência cardíaca, febre, hiperglicemia. Lembrar que a hiperglicemia nós devemos também tratar mantendo uma glicemia abaixo de 180 mg por decilitro. Como que nós tratamos isso? Através da adequação hemodinâmica, através de expansão volêmica, até mesmo, como eu já falado anteriormente, o uso de drogas vasopressoras, o controle glicêmico, o controle térmico e a vigilância infecciosa vigorosa. E, por último, a presença de patologias precipitantes. Então, pacientes que já apresentam doenças ou comorbidades importantes, como doenças cardiovasculares, como IAM prévio, ou até mesmo síndromes coronarianas agudas, cardiomiopatias, doença pulmonar obstrutiva crônica, qualquer intoxicações exógenas, infecções, qualquer fator ou patologia ou enfermidade que
possa contribuir a piorar ainda mais o quadro desse paciente. Quando eu coloquei um tópico em especial relacionado à hipotermia terapêutica, que ela, nessa última diretriz do American Heart Association, publicado em 2010, e na primeira diretriz de ressuscitação cardiopulmonar da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela é bastante enfatizada e deve ser realizada. E como que ela é realizada? Mantendo uma temperatura central entre 32 graus Celsius a 34 graus Celsius durante 12 a 24 horas, sabendo que as evidências em relação à hipotermia terapêutica, elas estão relacionadas à fibrilação ventricular e taquicardia ventricular em ambientes extra-hospitalares, mas em ambas as recomendações, tanto do American Heart quanto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela deverá ser feita para todos os ritmos de parada. E eu concluo falando da hipotermia terapêutica, uma frase colocada na diretriz que, apesar de não haver grandes estudos específicos de hipotermia em subgrupos de pacientes que apresentam PCR em ritmos não chocáveis, a hipotermia induzida também pode beneficiar adultos em coma, com retorno da circulação espontânea após parada cardiorrespiratória fora do ambiente hospitalar, a partir de outros ritmos, como a sistolia ou atividade elétrica sem pulso, ou nas paradas intra-hospitalares, tendo uma classe de recomendação 2B com nível de evidência B. Para finalizar, gostaria de ratificar que a diretriz de atendimento ao paciente vítima de parada cardiorrespiratória pelo American Heart Association é de 2010 e a diretriz de ressuscitação cardiopulmonar da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais recente, de 2013. Mas o mais importante é que esse ano, 2015, em novembro, durante o congresso do American Heart Association, que acontecerá em Orlando, serão publicada e divulgada a nova diretriz de atendimento aos pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória. E, para finalizar, gostaria de agradecer à Sociedade Paulista de Clínica Médica pelo convite e espero que vocês tenham entendido e normatizado o atendimento ao paciente vítima de parada cardiorrespiratória. Muito obrigado.